No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Estamos chegando hoje ao episódio número 30 com mais um livro para empreendedor. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, mais um clássico, mais um best-seller. Você está convidado a juntar-se a um grupo que durante uma semana vai estudar com um dos maiores especialistas em liderança dos Estados Unidos. Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro. É o personagem central desta envolvente história criada por James Hunter, para ensinar de forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes. Se você tem dificuldade em fazer com que sua equipe dê o melhor de si no trabalho e gostaria de se relacionar melhor com sua família e seus amigos, vai encontrar neste livro personagens, ideias e discussões que vão abrir um novo horizonte em sua forma de lidar com as pessoas. Este é o episódio número 30 do Resumo Cast, O Monge e o Executivo. E esse livro, apesar de ter algumas avaliações diferentes, alguns classificam ele como um livro de liderança, alguns classificam como um livro de autoajuda, outros como simplesmente uma história. Nós vamos tentar extrair ao máximo os principais insights, os principais ensinamentos que essa história envolvente traz sobre liderança e, logicamente, contribuir com algumas informações adicionais, contribuir com a nossa visão e a nossa experiência, baseados aí na essência da proposta deste livro. Então se prepare, seja bem-vindo, está começando agora mais um episódio do Resumo Cast. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast, episódio 30, sobre o livro O Monge e o Executivo. O livro conta a história de John Daly, um alto executivo que enfrenta problemas relacionados à sua capacidade de liderar, tanto em sua vida pessoal como profissional. Então, por incentivo do seu chefe e de sua mulher, ele decide passar uma semana imerso em um monastério, onde os monges organizaram uma espécie de mastermind entre representantes de diversos segmentos da sociedade, focado no desenvolvimento da liderança de cada um. Dentre esses monges está Leonard Hoffman, que é um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos e era considerado uma referência em liderança. Ele que vai dar as aulas e conduzir o mastermind que é realizado nessa semana de imersão no monastério. As ideias e conceitos que o livro apresenta ocorrem no contexto dos acontecimentos durante a semana. Vamos ver agora quais são os principais conceitos do livro que podem ter grande valor na sua jornada como empreendedor. Liderar não é gerenciar. Pessoas não devem ser gerenciadas. Gerenciamento é o que você faz, liderança é o que você é. Desenvolva a habilidade de inspirar as pessoas e darem o melhor de si para atingir as suas metas. O autor apresenta no livro o conceito do líder servidor. O título original do livro em inglês é A Liderança Servidora. Os líderes servidores possuem a habilidade de conseguir identificar as necessidades das suas equipes e dar a elas todas as ferramentas e recursos necessários para atingirem as suas metas. Esse tipo de líder consegue remover os obstáculos que interferem com o desempenho dos seus liderados. Ele vai construir e fazer a manutenção na estrada para que a sua equipe consiga transitar com mais facilidade sobre ela. Mas é preciso saber identificar as necessidades das pessoas e não confundir com vontades. Aquele líder que satisfaz as vontades dos outros,
acaba mimando as pessoas e elas eventualmente irão tirar vantagem dessa situação e prejudicar os trabalhos de toda a equipe. Aquele que satisfaz as necessidades é um servidor, já aquele que satisfaz as vontades é um escravo. Servir significa colocar-se no lugar das pessoas, demonstrar interesse por elas e estar pronto para ajudá-las, identificar suas reais necessidades e atendê-las sempre que possível. Por isso, o líder que não serve para ser líder. Para servir, contudo, é necessário vencer o orgulho, deixar o egoísmo de lado, abrir mão de certos interesses pessoais, ser empático com as pessoas e desenvolver o hábito de dar e não apenas receber. Enfim, oferecer o que você tem de melhor para que as pessoas ao seu redor estejam bem. O líder servidor não satisfaz caprichos ou vontades, mas faz o que as pessoas precisam e muitas vezes nem sabem que precisam. Por isso, ser empático, colocar-se no lugar do outro, tentar enxergar com seus olhos e calçar seus sapatos é tão importante em liderança, porque só assim seremos capazes de compreendê-los melhor e, consequentemente, servi-los em suas reais necessidades. Além disso, ao servir as pessoas, o líder conquista autoridade e respeito, elevando sua liderança a um nível completamente diferente. Portanto, sirva seus liderados, seja empático com as pessoas, identifique suas legítimas necessidades e as atenda da melhor maneira possível. É isso que se espera de um líder servidor. É essa frase, o líder que não serve para ser líder, realmente traz uma grande reflexão sobre liderança. De fato, não é fácil liderar, não é fácil gerir pessoas, não é fácil entender de pessoas. E talvez o ingrediente indispensável para começar a ser um líder, para ser um líder, é de fato começar a servir cada vez mais. O líder é aquele que se preocupa primeiro com os outros e depois com ele mesmo. O líder é aquele que está preocupado em ajudar os outros, é aquele que está preocupado em ensinar, aquele que está preocupado de fato em resolver as reais necessidades e problemas da sua equipe. É colocar-se no lugar das outras pessoas. É por isso que não é fácil ser líder, é por isso que nós temos poucos líderes de fato no Brasil e é por isso que liderança não se desenvolve do dia para a noite. Liderança pode ser aprendida, mas como já dizia Jorge Paulo Lemann, levam pelo menos 10 anos para se formar um verdadeiro líder. Fala pessoal do Resumo Cast, meu nome é Rafael, eu estou ouvindo o Resumo Cast aqui de Brasília e eu queria só agradecer a vocês pelo conteúdo de alta qualidade que é gerado, especialmente para pessoas como eu, acredito que eu não seja o único, que gostam de estar sempre aprendendo, sempre estudando, conhecendo coisas novas, mas que infelizmente não tem o hábito da leitura de livro muito presente. Mais uma vez, obrigado, sucesso para vocês, forte abraço. Poder versus autoridade. Para entender a liderança e ser capaz de influenciar as pessoas, é preciso entender a diferença entre poder e autoridade. Poder é simplesmente um título, uma credencial. Qualquer um pode ter poder. O poder pode ser transferido, pode ser comprado, vendido ou tomado. É quando você força alguém a fazer a sua vontade, somente porque ocupa uma posição de poder, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. É como quando um chefe, um pai de família ou um sargento do exército simplesmente dá uma ordem ao seu liderado. Já a autoridade significa influenciar pessoas a fazer o que precisa ser feito de boa vontade, porque essas pessoas acreditam na sua influência pessoal e entendem a necessidade de executar determinada tarefa. As pessoas que agem sob a influência da autoridade de um líder fariam qualquer coisa pelo seu líder, pois acreditam nele. A autoridade não vem necessariamente com o poder. Ela não pode ser comprada, transferida ou tomada. Ela deve ser construída pelo líder. O poder é definido como uma faculdade, enquanto que a autoridade é definida como habilidade. Quando alguém está fazendo algo coagido pelo poder, os relacionamentos pessoais estão sendo corroídos
e não irão durar por muito tempo. Quando um adolescente se rebela contra os seus pais ou um funcionário resolve fazer uma greve, isso indica que a relação entre líder e liderado está danificada, pois é baseada no poder e não na autoridade. Essa talvez seja uma das principais diferenças do que eu chamo do novo modelo de liderança. Ser líder é muito diferente de ser chefe. Um chefe tem poder, um líder tem autoridade. E quando nós entendemos essa diferença de conceito, nós entendemos também que o líder ou a liderança não é um cargo, não é um rótulo, não é uma posição hierárquica dentro da empresa. O chefe, literalmente, é um nível hierárquico, mas a liderança é um comportamento. A liderança não depende de rótulos, não depende de cargos. A liderança depende de autoridade. A liderança depende de confiança. A liderança depende de fato, conseguir envolver outras pessoas na sua causa, na sua missão e no seu trabalho. Por isso, você não precisa e não deve ser um chefe para ser um líder. Você pode ser um líder dentro de casa, você pode ser um líder dentro da família, você pode ser um líder dentro do seu trabalho, mesmo que você não tenha a função propriamente dita de chefe ou de líder. Você pode ser um líder em qualquer lugar. E para ser um líder, você precisa ter autoridade. A autoridade se conquista, a autoridade não se compra com rótulos e com nome. É por isso que grandes líderes que levaram multidões, que influenciam pessoas, são líderes que, de fato, usaram a sua autoridade para envolver o maior número possível de pessoas. Como que eu conquisto, como que eu construo uma autoridade para poder, de fato, ser um líder? A autoridade se conquista principalmente pelo exemplo, pela prática, aquilo que você verdadeiramente é, aquilo que você verdadeiramente demonstra, aquilo que você verdadeiramente faz. É por isso que muitos chefes não são líderes. É por isso que apenas um nível de hierarquia não representa um estado de liderança. Porque se não é isso que você vive na prática, se não é isso que você mostra no exemplo, dificilmente você vai conseguir transmitir autoridade e, consequentemente, ser um líder. Então, se você quer ser um líder, mostre com exemplos práticos o seu verdadeiro interesse por servir pessoas. Então, para deixarmos bem claro a diferença de conceitos entre liderança, poder e autoridade. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem visando um objetivo em comum. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade, por causa da sua posição ou da sua força, mesmo que a pessoa preferisse não fazer. E a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Um dos maiores desafios de um líder, independentemente se você é um gerente, um CEO, um militar ou o pai dos seus filhos, é manter-se comprometido com a sua equipe e com os valores de liderança que você tem. Liderar pessoas difíceis requer atravessar situações complicadas, que às vezes aparentemente não têm solução, mas é preciso manter o foco e o comprometimento e saber que os resultados na área de liderança demoram para aparecer. O exemplo que surge no livro é o de um fazendeiro que precisa plantar na época apropriada para que possa realizar a colheita antes do inverno. Se ele decidir plantar um pouco antes do inverno para aproveitar uma colheita extra, pode estar certo que nada vai crescer em um tempo tão curto. Os frutos irão surgir, mas é preciso dar a eles o devido tempo e plantá-los em condições adequadas.
Não por acaso que muitas empresas, e novamente eu uso o exemplo do Jorge Paulo Lemann, da Ambev e vários dos outros seus negócios, investem tanto em trainees, em jovens, em pessoas que vão de fato fazer uma carreira dentro da sua empresa. Eles entendem que de fato o processo de liderar, o processo de formar pessoas leva tempo. E é muito mais fácil e muito mais barato você formar essas pessoas pensando no longo prazo do que você achar que vai conseguir de um dia para o outro trazer alguém pronto e formado. Liderar leva tempo, liderar demora, liderar é um processo de longo prazo. E o comprometimento com a equipe nos momentos difíceis, com certeza, é um momento onde nós conseguimos separar o verdadeiro líder, o líder servidor, daquele que estava apenas assumindo um papel de líder ou um papel de chefe. É muito fácil ser líder quando as coisas estão bem. É muito fácil ser líder na vitória, é muito fácil ser o líder que aparece na capa da revista, o líder que aparece nas manchetes dos jornais, quando as coisas estão bem, quando os negócios prosperam. Agora, quando os problemas começam a acontecer, quando os fracassos começam a surgir, quando uma ideia não se desenvolve como era esperado, aí sim que nós encontramos e que nós conhecemos o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que tem o comprometimento e não se afasta dos problemas e da situação difícil. É aquele cara que não vai procurar culpados, é aquele cara que sabe que é sua responsabilidade por ser um líder se alguma coisa deu certo ou se alguma coisa deu errado. É por isso que em momentos de crise, tanto em crises políticas, como nós vivemos no nosso país nesse momento, crises dentro da empresa, crises dentro da família, nós conhecemos o verdadeiro líder. Aquele líder que realmente está disposto a servir pessoas ou aquele líder que simplesmente estava assumindo um papel de liderança para se beneficiar pessoalmente dos resultados. Esse, com certeza, é o momento de nós conhecermos verdadeiramente os líderes. A confiança é a cola que gruda os relacionamentos entre as pessoas. Para ser um bom líder, é preciso construir uma base sólida de confiança com seus liderados. Isso não é opcional, é obrigatório. Pergunte-se quantos relacionamentos realmente bons você mantém com pessoas que não confia. Para construir confiança, você pode começar focando em ser honesto, íntegro e cumprir a sua palavra quando diz algo. Seja sincero a respeito das expectativas das pessoas. Você precisa estar disposto a transmitir as boas e más notícias, dar feedback de maneira apropriada, ser firme, previsível e justo. Tudo isso ajuda a construir uma base de confiança. Assim como algumas outras características que o autor menciona ser de extrema importância para um líder, criar um ambiente baseado na confiança requer um comportamento. Por isso, qualquer um pode aprender habilidades necessárias para comportar-se dessa maneira. As pessoas podem sim serem treinadas para aprender e aperfeiçoar qualquer habilidade, até mesmo a habilidade de ser um grande líder, mesmo que tenham nascido sem esse dom. A confiança é a chave principal de qualquer relacionamento e não poderia ser diferente com o processo de liderança. Aqui nós temos tanto a confiança do líder com os seus liderados e dos seus liderados, da sua equipe com o líder. No primeiro caso, a confiança do líder com as outras pessoas. Isso, infelizmente, é um problema que nós temos de muitos líderes, muitos empresários principalmente, têm dificuldade em confiar nas pessoas, têm dificuldade em delegar tarefas. O que eu mais vejo são líderes que não conseguem delegar tarefas para os seus funcionários. E tem uma frase que eu gosto bastante que diz que
Não adianta você contratar as melhores pessoas para sua empresa se você não deixa as melhores pessoas trabalharem, não faz sentido. Então eu sempre digo que, como líder, eu devo ter total confiança nas pessoas que estão na minha equipe. Eu preciso ter confiança para poder delegar. Eu tenho confiança nas pessoas que fazem parte da minha equipe. Isso fica claro para todos os envolvidos. A partir do momento que a confiança que eu abro para os membros da minha equipe é quebrada, aí sim eu tenho um problema de relacionamento e eu tenho que rever alguns conceitos, algumas peças e algumas pessoas dentro da equipe. Mas se eu, como líder, não confiar nas pessoas, não tem como eu dar o exemplo como um líder. E da mesma forma, o processo inverso, se os liderados não confiarem no seu líder, se o líder é aquele cara que fala, mas não faz o que fala, aquele cara que promete, mas não cumpre o que promete, aquele cara que não dá o exemplo, aquele cara que não assume os seus compromissos e a sua palavra, dificilmente ele vai ter a confiança dos seus liderados. E quando um liderado não confia no seu líder, todo o processo de liderança está arruinado, porque a confiança é a palavra base para o processo de liderança. Seja a confiança do líder com os seus liderados, ou seja a confiança dos seus liderados com os seus líderes. O que fazer se você trabalha para um chefe que não entende o seu papel como líder e prejudica toda a equipe tentando gerenciar pessoas sem a capacidade de identificar o que elas precisam para atingir o seu máximo desempenho? Nessa situação, você precisa entender que você continua sendo o único responsável pelos seus próprios atos e não deve ser contaminado com um estilo precário de liderança. Se você não pode mudar o seu chefe, procure aprender e aperfeiçoar-se a respeito de liderança para identificar tudo aquilo que ele faz de errado e como poderia fazer diferente. Observe, analise e tente aprender, e mantenha-se sempre focado em disseminar para os demais colegas tudo aquilo que você realmente acredita ser o correto. Não permita-se transformar em uma cópia de um mau exemplo só porque ele é o seu superior. Seja uma espécie de luz que irradia para os outros aquilo que você acredita ser o correto, e talvez alguém possa buscar inspiração na sua atitude e também se modificar. Talvez as pessoas se modifiquem ou talvez não. Você não pode esperar modificar o mundo todo. A única coisa que está ao seu alcance são as decisões que toma a respeito da sua própria vida. Por isso, se você acha que está em um ambiente tóxico, precisa optar por continuar naquele local e correr o risco de se contaminar, ou por sair dele e buscar um ambiente mais sadio, onde terá melhores condições de se desenvolver. Mas lembre-se, não tomar nenhuma decisão já é por si só uma decisão. Meu nome é Renan Lucas, eu sou de Campina Grande, Paraíba, e toda segunda-feira é de lei vou começar o dia com um resumo cast. Aqui é Hernando Pinheiro e estou escutando o Resumo Cast da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ninguém aprende sobre liderança apenas lendo um livro, mas sim praticando liderança. Você conhece alguém que aprendeu a nadar somente lendo um livro? Assim como liderar, nadar é preciso ser aprendido na prática. Quando os conceitos são apresentados, eles fazem muito sentido e a maioria das pessoas concorda com eles. Mas somente entrar em contato com a teoria e concordar com ela não é o suficiente para você alcançar a excelência naquilo que faz. Assim como qualquer outra habilidade, a liderança precisa ser aprendida na prática, além do seu estudo teórico. Tente identificar oportunidades para aplicar os princípios desse e de qualquer outro livro em atividades integradas ao dia a dia dos seus projetos.
Você só aprende a liderar na prática, você só aprende a vender na prática, você só aprende a empreender na prática. O nosso objetivo, o objetivo do Resumo Cast e de todos os livros, na verdade, que envolvem negócios, é te passar e transmitir alguns fundamentos, alguns comportamentos, algumas habilidades, algumas coisas a serem evitadas para ajudar no seu processo de evolução em cada uma dessas áreas. Mas somente colocando em prática que você vai de fato empreender. Ser um líder, teoricamente, parece muito fácil, mas a gente sabe que gerir pessoas não é nem um pouco fácil. Existem diversas dificuldades, diversos problemas durante o caminho que nós só vamos ser testados de fato no dia a dia e na prática. Então, se você quer aprender a liderar, comece a se envolver em projetos de liderança, se envolva em movimentos de liderança, se envolva em associações, em projetos sociais, em algum projeto em paralelo, coloque-se à disposição por alguma causa e de fato coloque em prática esse conhecimento que você está tendo sobre liderança. Assim como se você quer aprender a vender, arrume um trabalho de vendas, nem que seja no seu tempo depois do seu trabalho, mas que faça você exercitar essa sua habilidade de vendas e de comunicação com pessoas. Se você quer empreender, quer aprender a empreender, coloque o seu projeto em prática, nem que seja em tempo parcial, fora do seu horário de trabalho. Comece um projeto, comece uma startup, comece um empreendimento para você começar a aprender na prática como funciona esse processo. Se você quer aprender a se comunicar, aproveite as oportunidades que você tem para falar em público, para falar com as outras pessoas. Todas essas habilidades, liderança, vendas, empreender, comunicação, elas são aprendidas na prática. Nós ajudamos com ferramentas, nós ajudamos com alguns caminhos a serem seguidos, mas somente a prática que vai, de fato, ensinar todos esses recursos que nós temos disponível. E, como você já deve está cansado de saber, o nosso dever aqui no Resumo Cast é incentivar que você coloque em prática o quanto antes. Lembre-se, você vai errar, então erre o quanto antes, comece o quanto antes, que com certeza maior será o seu tempo de aprendizado, maior será o seu tempo para evolução e maior será também o seu tempo de recompensação de todas essas habilidades, de todas essas estratégias e projetos que você vier a construir. E vamos chegando ao final de mais um livro, então, aqui no Resumo Cast, Monge e o Executivo, mais um clássico que inspirou uma geração a refletir sobre liderança, a liderança servidora. E lembrando então que nossos resumos eles contêm as principais ideias, os principais insights de cada livro, e são aquelas ideias que irão ser úteis para o nosso público, o público do Resumo Cast, que é principalmente composto por pessoas que estão empreendendo ou que se interessam de alguma forma por esse assunto. Lembre-se, os livros não são mais importantes do que as ideias que eles contêm. Por isso, se você conseguir captar uma ou duas ideias de cada livro e aplicá-las de alguma forma na sua vida, vai poder aproveitar muito mais esse livro do que alguém que lê um livro de 500 páginas, por exemplo, e depois de alguns meses já esquece tudo que leu sem conseguir aproveitar nada. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Se você gostou do Resumo Cast, por favor, curta a nossa página no Facebook. Temos também o site do resumocast.com.br. Lá temos um link para assinar o Resumo Cast no seu dispositivo móvel, no seu tablet, no seu computador ou no celular. Procure também nosso grupo fechado no Facebook. Solicite a sua entrada no grupo e nós iremos aprová-la. E lá você vai ter acesso a algumas discussões, algum material complementar que postamos a respeito de cada episódio. E vai poder interagir também com os outros membros, que já são mais de 1000 pessoas interessadas em livros e empreendedorismo. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.